Bom, eu comecei falando, agradecendo a presença de todo mundo, me apresentando que eu sou o Francisco, eu faço parte do Descascando a Ciência, acho que desde 2016, sou engenheiro agrônomo e sou amigo da turma que formou, a Laís e o Paulo, que formaram o Descascando. Então, hoje a gente resolveu fazer uma live com o Lucas, que eu vou chamar ele daqui a pouco aqui para falar com a gente. E o Lucas, ele trabalha na Cacau Show, diretamente com cacau, e ele vai se apresentar mais a hora que ele entrar. Vamos ver se ele já está aqui, vou chamar ele para falar com a gente. O Lucas está aqui. Lucas... Oi, Lucas, boa noite. Alô! Tudo bem? Olá, oi Chico, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo ótimo. Quanto tempo, hein? Ah, que bom. Muito tempo, né? Eu e o Lucas, a gente se conhece, acho Caraca! que já vai fazer uns 10 anos, né, Lucas? Mas a Pois gente é. se conheceu no Instituto Agronômico, no IACI lá em Campinas, mas Aham. agora, ultimamente, é só pelas redes sociais que a gente se vê, Pois é, já são 9 anos. Mais de 9 anos, já faz né? 10. Muito tempo. É Que verdade, bom, faz bom te ver, bastante bom te tempo. ver. Prazer Pois em ter é. você aqui com a gente. Muito obrigado por Ah, aceitar o convite. o prazer é todo E meu. eu fiquei feliz por você ter aceitado. E vamos falar um pouco de cacau, né? Que é a sua paixão aí. É isso aí. É fácil, é É, fácil. legal. Falar do que a gente gosta é super fácil. Ah, que bom, isso é bom. Então, se apresenta pra gente, por favor, apresenta pro pessoal, falar um pouco de você, o que você faz, sua Uhum. formação, por favor. Tá bem. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado na Federal de São Carlos e durante a minha graduação, durante meu período, né, de formação, eu trabalhei muito com agroecologia e foi aí onde surgiu o contato com o cacau. Afinal de contas, o cacau é um sistema agroflorestal, né, a maior parte da produção de cacau. E fui conhecer esse fruto que não é tão comum aqui para nós no estado de São Paulo, né? E fui fazer um estágio no Espírito Santo e me apaixonei. Assim que eu entrei na lavoura de cacau, eu me apaixonei e, e comecei a desenvolver pesquisas com cacau, na parte mesmo de artigos científicos, etc., junto com a PLAC, lá no Espírito Santo. E eu estava me preparando para entrar no mestrado, para fazer o mestrado, seguir carreira acadêmica e científica, né? E surgiu o Uhum. convite para ir trabalhar na Cacau Show. Nisso surgiu esse convite para desenvolver o departamento de sustentabilidade e agronegócios. E um dos projetos era a fazendas próprias de cacau. Né? E aí, então, comecei a desenvolver esse 11 anos de firma, como a gente costuma dizer lá. Né? Então, Que legal. nesses 9 anos, comecei a desenvolver o trabalho de fazendas próprias, sourcing, que é busca de cacau em diferentes lugares do Brasil e do mundo, e pesquisa. E me apaixonei, já era um chocolatra, mas me apaixonei Uhum. pela parte de produção de chocolate, né? Foi aí onde eu fui estudar um pouquinho e um pouquinho mais a fundo como é a produção do chocolate. E me especializei na parte de produção de chocolate e também beneficiamento do cacau. Então, aprendi a fazer chocolate. Então, sabia produzir o cacau, sabia produzir o chocolate. Aí faltava uma coisa para completar o ciclo, que é vender o chocolate, que é o mais difícil, na verdade, né? E aí me especializei em marketing, né? Então, eu Que sabia produzir o legal. cacau, produzir o chocolate e vender o chocolate, né? Estratégias de Pacote venda, completo, né? desenvolvimento de novos produtos. É isso aí, posicionamento no mercado. Então, me especializei no chocolate como um todo, né? Da planta o tablete, a trufa na mão do consumidor. Então, hoje eu sou gerente de agronegócio e sustentabilidade da Cacau Show e também integro o departamento de marketing de produto, a parte de desenvolvimento e gerenciamento de alguns produtos do nosso portfólio.
Que legal. Só um Então pouquinho. você já tá com o pacote completo, né? Desde a produção até a comercialização e tá aí junto com o varejo e tudo mais, né? Super legal. Exato, Que exato, legal. exato. É legal ter essa visão, E, né? e aham, sim, sim, e é bom porque você tem conhecimento da cadeia inteira e consegue enxergar direitinho tudo que acontece, né, em cada elo dessa cadeia, né? Exato, Muito exato. legal. Você falou que o cacau é um sistema de produção agroflorestal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho Aham. para a gente como que ele é produzido, Brasil, quais são os estados produtores, como que funciona essa produção de cacau, assim, existe melhoramento genético de cacau, variedades, como que funciona isso daí? Aham. O cacau é uma planta, né, que pertence à família das malváceas. Ele pertencia à família da Esterculiáceas, né, antiga família que acabou e integrou a grande família das malváceas, né. Hoje nós temos três grandes grupos genéticos de cacau: o cacau crioulo, forasteiro e trinitário. Tá, o cacau crioulo, ele é um cacau, todos esses cacaus, né, na verdade o forasteiro e o crioulo, que o trinitário é um híbrido, né? É um processo de hibridação que surgiu esse novo grupo, né? Mas o forasteiro e o crioulo são grupos Uhum. genéticos oriundos da Amazônia, tá? Então, aqui no Brasil, onde a gente tem a principal base genética do cacau. Então, ele é nativo aqui do Brasil, tá? O Aham. cacau crioulo, ele é um cacau que se diferencia muito da parte tanto de suscetibilidade a doenças e pragas, tá? Então é um cacau muito sensível e também ele se diferencia também na questão do sensorial, tá? É um cacau muito delicado. Ele tem naturalmente ele tem notas de flores e frutas. Então hoje quando a gente fala de cacau fino, né, cacau extremamente fino, que é muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos começa a ser utilizado, a gente está falando de cacau do tipo crioulo, tá? Esse cacau, mas só apenas 5% da produção mundial é desse tipo de cacau. Na contramão do cacau crioulo, nós temos o forasteiro, tá? O forasteiro hoje representa algo em torno de 80% da produção mundial, sendo o principal cacau produzido na África, que é o maior produtor nacional, mundial, nacional, não, Mundial. Ah, legal. mundial de cacau. E ele é um cacau muito rústico, o sabor cacau que a gente conhece, a gente está acostumado, né? Que é aquele sabor bastante intenso, bem marcante, sabor cacau, né? Ele é oriundo do cacau Uhum. forasteiro, que é esse mais produzido no mundo. Quando a gente olha para Brasil exclusivamente, a gente já tem uma mistura, tá? O crioulo comercialmente aqui no Brasil não tem. O Brasil historicamente ele é um produtor de commodity, tá? Então de cacau comum, Uhum. vamos se dizer. Sim. E dentro desse cacau a gente está falando do cacau forasteiro, que é esse mais produzido, mais rústico, mais produtivo, etc. Tá? E também o trinitário. O trinitário é interessante, que é um híbrido que acontece esse processo de hibridação, é uma história muito interessante que aconteceu em 1727, se não me falha a memória, não estudei, mas se não me falha a Faz memória, tempo. 1727, faz bastante tempo. Vai fazer 300 anos, inclusive, já, tá vendo? Já tem que comemorar a hibridação do cacau. É Marcar uma verdade. festa. O trinitário, ele aconteceu em Trinidad e Tobago. Por quê? Com a colonização dos espanhóis em Trinidad e Tobago, os espanhóis levaram o cacau forasteiro para lá. Apesar de hoje Uhum. a Trinidad e Tobago ser uma colônia inglesa, até 1600 e alguma coisa, ele era uma colônia espanhola. E depois, devido a acordos, acabou sendo uma colônia inglesa, passando a ser uma colônia inglesa. Mas nesse 1600 e alguma coisa, aí os espanhóis levaram o cacau crioulo para lá, que era esse cacau fino, né? E em 1727 ocorreu uma série de ciclones naquele país que devastou o país e, consequentemente, a lavoura cacaueira. E isso fez com que alguns monges capuchinhos aqui do Pará, no Brasil, que já produzia cacau, mas o tipo forasteiro, esse mais rústico, levassem mudas de cacau forasteiro para lá, para Trinidad e Tobago. E o que aconteceu? Tinha o cacau Que crioulo legal. levado pelos espanhóis, os monges
levaram essas mudas de cacau forasteiro para lá, e aí aconteceu um processo de hibridação totalmente ao acaso, né? E aí os produtores que lá legal. começaram a observar que o fruto estava diferente, que existia uma mescla entre os dois, e aí foram fazendo seleções ao longo do tempo, gerando um novo grupo híbrido chamado Trinitário, em homenagem ao país de ocorrência, que foi Trinidad e Tobago. E hoje esse grupo trinitário... desculpa, pode completar. Não, esse grupo trinitário hoje ele se destaca bastante, tá? Ele se destaca muito na parte de produtividade e também sabor, né? Porque ele tem uma carga genética do crioulo, esse cacau fino, que é bastante floral, frutado, etc. Mas muito interessante, o que mais tem ressaltado essa questão do trinitário é a resistência a doenças. Tá? Então, o Brasil que legal. já passou por grandes problemas com doenças no cacau. A principal delas, a vassoura de bruxa, lá no final do século, da década de 80, começo da década de 90, que atacou a Bahia, né, que era o principal produtor de cacau brasileiro. Esse fungo, a vassoura de bruxa, devastou a cacauicultura brasileira e, através dos trinitários, da hibridação, chegou-se a variedades que são tolerantes ou resistentes à vassoura de bruxa. Tá? Então isso possibilita que o Brasil volte a ser competitivo aí no mercado mundial de cacau. Entendi. E ainda a Bahia é a maior produtora aqui no Brasil ou é espalhado em quais estados? Onde é plantado aqui? A Bahia, ela era a maior produtora, historicamente ela sempre foi a maior produtora. Então, até começo da década de 90, 95% do cacau produzido no Brasil era Bahia. Tá? Com a vassoura de bruxa, né, que é um fungo chamado Moniliófera perniciosa, que é quase um palavrão aí para a galera que está assistindo. Não para o que a gente estava falando? Eu me perdi. sobre os estados produtores da Bahia e quais os outros estados. Bahia. É verdade. Tem um pouco no Pará também, né? A Bahia, Espírito Santo. Isso, Hoje o Pará é o maior produtor nacional. Tá? Então, devido a essas as dificuldades com a vassoura de bruxa, e também o Pará já tinha grandes áreas abertas de pecuária, soja, etc. E hoje é possível se produzir cacau não com sombra, né, que a gente diz, né, não apenas embaixo da mata. É possível produzir cacau em áreas abertas ou sistemas agroflorestais mais abertos. O Pará hoje já é o maior produtor nacional de cacau, tá? Devido à sua produtividade. Na Bahia você tem produtividades um pouco menores devido ao enfrentamento de doenças, dívida dos produtores que passaram grandes dificuldades lá no passado e também porque a maior parte do cacau está embaixo da Mata Atlântica. Então isso, consequentemente, tem uma menor produtividade. No Pará você já consegue ter produtividades maiores, principalmente ali região de Altamira, Medicilândia, Uruará, que é uma região de solo bastante fértil, então você tem produtividades altas. Então, o Pará hoje é o maior produtor nacional. Tá? Então, hoje nós temos Pará, Bahia, em segundo, Rondônia e depois Espírito Santo. Esses são os 4 maiores produtores de cacau do Brasil. E eles produzem, os estados produzem os 3 grupos? Ou mais focado no crioulo? Não, no crioulo você falou que no Brasil não é produzido. Né? Produz o forasteiro e o trinitário. Exato. E o trinitário. Isso. Tem uma pergunta aqui que o pessoal está perguntando sobre agrofloresta. Como que funciona, o que é, como que é esse esquema de agrofloresta, se pudesse explicar. Sim. A agrofloresta, né, a gente costuma chamar de SAF, ou Sistema Agroflorestal. Você tem várias maneiras de se trabalhar. Você pode trabalhar tanto com a mata nativa, tá? Então, por exemplo, região da Bahia, Espírito Santo, ou mesmo no Pará, que aí é a Amazônia, né? Você pode entrar com o cacau. O cacau é uma planta que ela é resistente à sombra. No passado, acreditava-se que ela precisava de sombra. E, na verdade, ela é resistente à sombra, né? A planta gosta de sol e ela resiste à sombra. Sim.
né? Sim. Então, você pode entrar na mata nativa, tá? Então, o que geralmente se faz é uma pequena abertura de poda, etc., um manejo da mata, um manejo consciente da mata, ou você fazer associações, né? Você pegar áreas, por exemplo, cultivo de seringueira, de mogno, você tem cultivos de pimenta do reino, etc., nessas regiões, e você faz uma associação do cacau junto a essas culturas. Essas culturas elas vão beneficiar tanto a flora e fauna e também vão acabar ajudando, de certa forma, o cacau. Por exemplo, proteção contra o vento, pode trazer Uhum. algum inseto que vai controlar algum outro inseto que possa causar uma doença no cacau. Então, é uma cultura bastante interessante. E o cacau ainda tem muito a se pesquisar, muita ciência a se fazer, porque o cacau ainda ele é muito empírico, tá? A gente tem instituições de pesquisa aqui no Brasil dedicadas ao cacau, porém, por fatores históricos, etc., acaba não sendo muito produtivo. São instituições que não são muito produtivas, então tem um Entendi. caminho muito grande a se percorrer ainda na parte científica do cacau. Entendi. Então, essa parte de agrofloresta também ela é muito comum, mas se pode plantar como se fosse uma lavoura normal, Sim, sem sim, problema, pode. nessas variedades. Entendi. Legal. Pode E sim. quanto dura o ciclo? Quanto dura o ciclo do cacau, assim, o ciclo produtivo? Quanto tempo você precisa? Quanto o fruto, como que funciona? Como que é o ciclo produtivo? Aham. Em média, para você ter uma lavoura que seja economicamente interessante, vamos dizer, com colheitas comerciais, ela leva algo em torno de 5 anos. Tá? Depois de você preparar solo, fazer o plantio da muda, etc. Uma muda de uma excelente procedência, de viveiros certificados. Então, dura algo em torno Uhum, aí de 5 anos. Demora 5 anos para ter a primeira colheita comercial. Depois, a colheita do cacau se dá de 6 em 6 meses. Tá? Então, a gente tem safra e temporã, safra temporã e safra principal. Aí a gente tem uma diferença de 6 meses. Sendo que a safra temporã ocorre mais ou menos em março a maio, tá? Aqui no Brasil, né? Bahia e Espírito Santo e no Pará, mais ou menos. E a safra principal uhum. vai de setembro a novembro. Tá? Então é mais ou menos de 6 em 6 meses aí que separa a temporã até a safra principal. E quanto ao ciclo total da planta, tá? A gente está falando aí em algo em torno de 30, 40 anos. Tá? Então a lavoura de cacau é mais ou menos este tempo. Tá? Quando a gente faz um projeto, vamos dizer, de produção de cacau, a gente coloca aí de 30 a 40 anos que essa planta vai ser economicamente viável. Mas eu já conheci cacaueiro de 250 anos produzindo. Eu já tive Legal, esse nossa. prazer no sul da Bahia, em Canavieiras, de conhecer um cacaueiro de 250 anos produzindo ainda. Tá? Mas Uhum. economicamente viável, a gente está falando de 30, 40 anos. É bastante tempo, né? E ele Bastante. produzindo E o investimento é muito alto para você fazer um. Cacau, a gente pode falar um pomar de cacau? Uma lavoura Geralmente a de gente fala cacau? lavoura. Tá. E aí O o pomar é investimento bonito, é inicial é poético. alto. Vou começar a usar pomar Eu de acho que cacau. Pô, pomar fica lindo. combina com cacau. Verdade, verdade. É investimento alto, sim. Assim como toda implantação de lavoura, né? Você tem um investimento Uhum. alto. Ainda mais quando você está falando de uma lavoura que vai ficar no chão ali por 30, 40 anos, né? Então você precisa sim fazer um grande investimento em preparo de solo, ter uma muda de excelente procedência, porque é uma muda que vai ser produtiva por 30 anos, né? Muito Diferentemente de tempo, né? uma lavoura de um ciclo de 6 meses, né? De 4 meses. Então o Sim, investimento é alto, sim, tá? entendi. E o processo de colheita? Existe mecanização? A colheita é feita manualmente? Como que funciona? 100% manual, tá? O fruto do cacau, ele precisa ser retirado da planta, tá? Então ele
ele não é um fruto caduco, né? Ele não cai, ele não vai cair da planta. Né? Diferente, por exemplo, do café, que você chacoalhou a planta, você fez qualquer movimento, ele caiu. O cacau não, você precisa cortar. Então ali o pedúnculo, né, que tá... O cacau tem caulifloria, né? Então o fruto ele fica ligado ao caule. Então você precisa cortar esse pedúnculo e retirar. Então é 100% manual, utilizando um podão, que é uma ferramenta específica, ou um facão, etc. Então é 100% manual. E 100% a mecanização... manual. 100% manual. E a mecanização é algo meio que impossível de, não tem pesquisa, tal. É impossível você colocar mecanização na colheita do cacau, tá? Vai ser manual para sempre. É um negócio que não tem como. E você sabe quantos frutos um pé de cacau produz, assim, numa safra? É bastante? É pouco? Eu preciso ter, por exemplo, quantos frutos para uma planta produz, assim? Depende, Você tem uma tá? ideia? Depende. A média, a gente está falando aí de 20 a 30 frutos por safra. Tá? De 20 a 30 frutos. Mas tem plantas, por exemplo, a gente já verificou na nossa fazenda lá no Espírito Santo, em Linhares, de planta com 240 frutos. Entendeu? Nossa, muita coisa. Mas a média, vamos dizer, colocando uma média Brasil aí, de 20 a 30 frutos por safra, né? Safra e safra temporã, tá? Entendi. Mas tem Então, cacaueiros que produzem mais. Que produzem mais. Estou perguntando aqui sobre as mudas, se elas são feitas por propagação vegetativa ou a partir de sementes. Como que é feita essas mudas? Geralmente é muito parecido com os citros, tá? Tá. Inclusive é um bench nosso, né? Um benchmark que a gente faz muito grande com citros e café. São os nossos principais benchmarking. Uma vez que o cacau é deficiente em ciência, a gente vai em quem está mais à frente, que é café, que tem uma fisiologia muito parecida com cacau. E a gente também pesquisa muito a parte de citros, tá? Geralmente a gente faz um cavalo, tá? A gente faz um cavalo por semente. Tá? A gente pega uma variedade que é mais resistente, que tem um porte de raiz, um sistema radicular bem interessante, resistente a doenças de solo, etc. E depois enxerta hastes nesse cavalo. Tá? Quando ele chega mais ou menos no tamanho de uma grossura de uma caneta Bic, a gente faz o enxerto de haste. Um pouquinho diferente do que o citros também faz esse tipo de propagação. Sim. Mas acaba utilizando mais gema, etc, né? Mas no cacau a gente faz a enxertia. Geralmente, quando a gente está falando de uma muda de excelente qualidade, é enxertia. É possível também fazer por haste direto, tá? Que é propagação vegetal direto, fazer o clone, né? Mas ele não tem um porte tão interessante. Ele ramifica muito, porque começa a ter ramos plagiotrópicos desde baixo, né? Não tem o ortotrópico. Então, isso acaba complicando um pouquinho na parte do manejo, quebra galho, porque o fruto é muito pesado, então o galho não tem resistência. Mas é uma propagação muito parecida com a dos citros. E na planta, quando você colhe o fruto, ele vai ter, naquela gema ele vai nascer outro fruto ou ele vai nascer espalhado? Como que funciona isso? É uma boa pergunta isso. O cacau ele tem as almofadas florais, né? Então nessa almofada vão surgir várias flores, né? Então, e geralmente dessa almofada ele dá várias flores, e o que vai realmente virar fruto, que vai ser polinizado e gerar um fruto, né? Que o fruto pequenininho do cacau a gente chama de bilro, né? São os bilros, que são os frutinhos pequenos. A gente vai ter 2 a 3 frutos aí por almofada, tá? E a cada safra, essa almofada continua produzindo flores. Tá? Então, o cacau que você colheu naquele mesmo local vai dar uma outra flor, né? Por consequência, vai ter uma outra, nessa almofada vai ter uma outra flor, que posteriormente vai dar outro fruto. Tá? Entendi, então, que legal. Local, e essas propriedades produtoras de cacau, elas são mais grandes propriedades familiares? Como que funciona isso? Como que é?
O Não cacau a Cacau Show, que deve ter uma fazenda maior, mas normalmente como que isso é feito? Como que é produzido? é uma cultura muito da agricultura familiar, porque demanda muita mão de Uhum. obra, né? Então, Entendi. cacau, como eu disse, mecanização não existe mecanização para colheita, então é colheita manual. Você tem depois a parte de abertura do fruto, etc. Todas as etapas posteriores, né, de pós-colheita do cacau também são etapas bastante manuais. Então, são operações que demandam muita mão de obra, né? E a gente sabe que geralmente essas culturas que têm uma mão de obra bastante grande está muito voltada para a agricultura familiar. Então geralmente são pequenas propriedades, tá? Acho que uma média aí, depende também, tá, do estado, tá? Mas se a gente pegar aí entre Pará, por exemplo, a gente está falando de propriedades média, mais ou menos, de 20 hectares, tá? Então Ah, são bem pequenas. são fazendas pequenas, tá? Na Bahia é um pouco maior, Uhum. porque você tem áreas de matas bastante grandes, né? Então 50 hectares, mais ou menos. Mas não são grandes propriedades, tá? Não tem não existe uma fazenda de cacau hoje aqui no Brasil com 1.000 hectares, por exemplo. Não, isso é impraticável. Sim. Mas por causa da mão de obra e de todo esse processo, né? Exato, exato. E vamos começar a falar um pouco de chocolate, né? Para a Bora. parte mais doce. Depois que o fruto é colhido, esse processamento ele já se inicia dentro da fazenda, ou o fruto já é levado para a indústria e ele começa o processamento lá? Como que funciona isso? Toda a parte pós-colheita do cacau, ela é feita na fazenda mesmo, tá? Então você colheu, você tem que quebrar o cacau, né? O cacau, ele é uma cabaça, como se fosse uma cabaça, né? É um fruto duro, Uhum, bastante rígido. Então a gente quebra e retira as sementes de dentro. Essas sementes têm uma polpa bastante adocicada, um pouco ácida também, bem saborosa, lembra muito graviola, etc. Essa polpa, ela vai ser responsável que não lembra nada chocolate, é impressionante, porque as pessoas acham que vai parecer chocolate, né? Mas não tem sabor nenhum de chocolate. Essa polpa vai ser responsável por iniciar o processo de fermentação do cacau. E a fermentação é responsável pelo do início da formação dos precursores do sabor e aroma do chocolate. Porque até então, sem fermentação, o cacau não tem sabor de chocolate. É durante a fermentação que acontece toda a magia, ocorre essa magia, né? Então o cacau uhum. fermenta mais ou menos aí 7 dias, tá? Depende também do protocolo de cada produtor. Depois de fermentado, aí são várias etapas de fermentação, tá? Se for falando aqui, a gente vai ficar 1 hora só falando de fermentação. Depois de fermentado, o cacau passa pelo processo de secagem. E aí sim a gente tem a amêndoa de cacau. Ele era uma semente, e aí ele se transforma na amêndoa do cacau ou no grão de cacau. E aí sim ele vai para as indústrias de chocolate ou as indústrias de beneficiamento. Tá? Mas toda essa parte de fermentação, secagem, o pós-colheita, acontece dentro das propriedades rurais. Entendi. Mas estão perguntando sobre fermentação aqui. Ixi, vamos lá. Estão É querendo minha saber se paixão. existe algum processo, alguma padronização na fermentação, se existe um protocolo específico que é seguido por todas as fazendas, como é Não. fermentação natural, como que funciona? Não, e graças a Deus que não. Isso é bom, porque é uma Não, não e diversão não. para o chocolateiro, entendeu? É uma diversão, porque Entendi. cada cacau vai ser uma descoberta, entendeu? Cada cacau vai ter um tipo de Uhum. fermentação e vai ter um sabor específico. Então essa Ah, entendi. é uma paixão para o chocolateiro para desenvolver novos sabores, descobrir novos chocolates. Tá? Então não existe uma padronização, tá? Então e também diferencia muito de região para região essa fermentação. Regiões mais quentes, mais úmidas, a levedura que inicia o processo, tá? Pode ter variações aí de leveduras, Saccharomyces, Coiveromyces, etc., tá? Que vão iniciar. Então não existe uma padronização, tá? Mas inicialmente a fermentação se inicia com a fermentação alcoólica normal em 2 dias, os 2 primeiros dias a fermentação alcoólica, o açúcar da polpa se transforma em álcool. Esse álcool posteriormente, aí sim, as leveduras morrem e aí dão espaço para as bactérias láticas.
essas bactérias láticas e também as acéticas iniciam o processo de fermentação acética, tá? Que é esse álcool vai ser transformado em ácido acético, o vinagre, e aí sim ele vai entrar dentro da amêndoa do cacau e fazer as transformações bioquímicas ali dentro e gerando o sabor e aroma do chocolate que a gente conhece. Tá? Mas isso varia muito de cacau para cacau, varia muito de variedade para variedade, de grupo genético, região. E então cada cacau é um mistério. Você não sabe exatamente como ele vai se reagir, como ele vai ser. Claro que a gente lá na Cacau Show, por exemplo, né, a gente padroniza. A gente tem os nossos tem os produtores de cacau, a nossa rede de produtores, e a gente sabe exatamente como é o cacau deles, então a gente tem o nosso blend. Então por isso que a gente consegue padronizar. A gente sabe que a fermentação do fulano é assim, do ciclano, e aí a gente faz a mistura desses cacaus e aí faz o nosso blend, e aí padroniza na torra também, as etapas posteriores. Entendi. Então, vai muito... o chocolatier que é o responsável por toda essa padronização e todo esse... Onde a mágica, né, vai acontecer realmente, vai ser lá na indústria, né? Exato, exato. E deixar o sabor. Entendi. Outra coisa, você comentou sobre a polpa. Essa polpa, a indústria, ela usa a polpa para fazer algum produto? Isso daí é destinado... Porque existe suco de cacau, né, que eu imagino Sim. que seja feito com polpa e é super saboroso. Esses subprodutos, eles viram outros produtos? A casca, dá para fazer alguma coisa? Como que funciona? Do cacau se aproveita tudo. Tá? É um fruto que você consegue aproveitar tudo. Tá? Começando pela casca, a casca ela é muito rica em potássio. Geralmente ela fica no campo, se faz compostagem, utiliza como fertilizante. Tá? Geralmente. Mas, por exemplo, a gente conheceu, tive um grande prazer de conhecer uma pesquisadora, Mercedes Mendonça, em 2014, na Bélgica. A gente conheceu ela é uma peruana, e ela começou a fazer pesquisas com a casca do cacau para se transformar em alimento. Impressionante o que essa mulher faz, e a gente hoje faz também, mas gosto de mencionar o nome dela. Você cozinha a casca do cacau e a partir da biomassa dessa casca é possível fazer pães, massa de pizza, nhoque, várias coisas. E fica muito saboroso. Que legal. Lembra um pouco batata doce, inhame, fica bem gostoso. Da polpa, boa parte, muitos produtores extraem a polpa do cacau, isso é vendido para empresas que fazem congelados de polpa mesmo, né? E é possível você encontrar em mercados, não é tão difícil de encontrar. E uma novidade aí que tem feito bastante sucesso, não sei se você já ouviu falar, que é o tal do mel de cacau. O mel de cacau é a parte mais externa da polpa do cacau. Então você coloca o cacau, por exemplo, em algum local e ele começa a escorrer um mel, a parte mais adocicada da polpa. A gente chama de mel porque é muito doce, extremamente doce e muito saboroso. Tá? Então algumas empresas aí já estão comercializando esse cacau, esse mel de cacau, né? Que na verdade é um suco integral de cacau, né? Nem pode se chamar mel, porque mel é produto apícola, mas é um apelido carinhoso, né? O mel de cacau, claro. porque é bastante pelo doce. Dulçor, né? Pelo dulçor. E é muito saboroso para fazer drinks, caipirinha de cacau, colocar num gin tônica, fica muito, muito saboroso. E você tem o grande astro aí do cacau, que são as amêndoas, que posteriormente vão virar chocolate. Só que para você fazer o chocolate, em volta da amêndoa, você tem a testa, né? Que a gente chama de testa, ou a película, né? Uma casquinha em volta da amêndoa. E essa casca ela é retirada, porque ela é muito adstringente. Ela é retirada para fazer o chocolate. Essa casca, você pode fazer chá dela. Então, também uma outra utilização de um subproduto do cacau. Então, da casca de fora, da casca de dentro, a amêndoa, a polpa, tudo é possível ser utilizado do cacau. É multifunções. Um fruto multifunções. Exato. Super legal.
Não é à toa que ele é chamado de E, fruto, alimento dos deuses, né? pois é, né? Já vem do nome científico, né? Que a gente era para eu ter Exato. comentado, nem esqueci, mas o Theobroma cacau é alimento dos deuses, né? É teobroma, é tel, deus, broma, alimento, né? Então, no nome científico dessa planta, a gente já vê algo muito especial nela. Muito bom. E, e os tipos de chocolate, né? Você falou que a amêndoa, ela que dá origem ao chocolate, mas aí quando chega na indústria, como que é feito, por exemplo, um chocolate ao leite, um chocolate branco, um chocolate 70%? Como que funciona esse processo de produção? Começando pelo mais complicado, que é o branco, por incrível que pareça. Porque o branco, você precisa extrair primeiro a manteiga da amêndoa de cacau. Tá? Então, o que, que é feito? Né? É feita a torrefação dessa amêndoa do cacau. Posteriormente, a moagem dessa amêndoa, a gente tem o líquor, ou massa de cacau. Essa massa de cacau seria o chocolate 100%. Tá? Esse líquor, ele já é o principal ingrediente da indústria de chocolate. Porém, se você fazer um processo de prensa, fazer uma prensa utilizando alta temperatura e alta pressão, você extrai a manteiga de cacau e o pó de cacau. Então você divide a massa de cacau em manteiga e pó. Para o chocolate branco, nós utilizamos só a manteiga. Então a manteiga de cacau, que é aquela mesma que a gente passa no lábio, etc., tá? Ela é a principal matéria-prima do chocolate branco. Então ele chega a manteiga vai para a fábrica, manteiga de cacau, é adicionado leite, açúcar e baunilha. Então, por isso que o chocolate branco tem um aroma bem floral, bem baunilhado. E aí é Sim. feito o processo de produção de chocolate nas conchas, que é a principal máquina de produção de chocolate. Ela que vai homogeneizar essa massa, homogeneizar os ingredientes, fazer a liberação, fazer com que os voláteis, aqueles sabores ácidos, desagradáveis, tanto da manteiga quanto do açúcar, volatilizem. Então ela trabalha em movimento e com alta temperatura. Então é uma máquina bem interessante, é a máquina que faz realmente o chocolate. Então adicionamos esses ingredientes na concha e ela faz o processo de produção do chocolate. Então aí nós temos o chocolate branco. Depois o chocolate ao leite, né? São todos esses ingredientes, mais o líquor de cacau, a massa de cacau, tá? Que é a parte escura, né? O cacau 100%. Então, dependendo aí da porcentagem que você quer de cacau, você vai adicionando o líquor de cacau, massa de cacau e manteiga de cacau. E aí você chega na porcentagem ideal do chocolate que o chocolateiro está buscando. E depois o chocolate intenso, que vamos dizer é o chocolate mais antigo, primeiro, né, o pai dos chocolates, que é basicamente a mistura de massa de cacau com açúcar. Então essa massa misturada com açúcar é conchado, refinado, depende também aí da receita de cada chocolateiro. E você tem os chocolates intensos, né? Que antigamente se falava amargo, né? Amargo, meio amargo, Uhum. etc. Mas, poxa, Sim. o café é forte. O vinho é seco. Por que o chocolate é amargo, né? Puta preconceito, cara. Porque É as pessoas. verdade. Você chega a falar, é amargo, né? Pô, amargo. Aí a pessoa, não, não quero. Amarga já basta a vida tal, né? Então a gente fala intenso, né? Transforme a sua vida, Exatamente. tenha mais intensidade na sua vida. Então, os chocolates intensos é o pai, o primeiro chocolate que foi desenvolvido, né? Isso há 200 anos atrás, que é basicamente a mistura de massa de cacau com açúcar. E aí você tem o chocolate, dependendo da quantidade de massa, quero 70%. 70% de massa, 30% de açúcar. 55% de massa, Uhum. 45% de açúcar. E aí você vai desenvolvendo a receita. Entendi. A gente tem muita gente perguntando sobre chocolate rosa, a gente já vai falar sobre ele, mas antes O tem uma rosa. outra pergunta, É. tem uma outra pergunta sobre a diferença entre a manteiga e o líquor. Teve gente que não entendeu muito bem Uhum. como que diferencia isso daí. Então, o líquor, gente, é o cacau já passou pelo processo de torrefação, descascamento, né, tirar aquela testa. Você tem a moagem.
Quando você moe o cacau, ele se transforma numa massa, porque 50% da composição do cacau é manteiga de cacau. Então você coloca ele em alta temperatura, né? Porque você faz uma moagem por fricção, ele acaba virando uma massa, tá? Então você tem o líquor, ou também a gente chama de massa de cacau, tá? Então ali dentro do líquor você tem 50% de manteiga, 50% de pó. Colocando esse cara na prensa, você consegue separar. Então você tem o líquor com 50% de manteiga, 50% de pó. Prensei, eu separo esse líquor em duas fases, em dois subprodutos, que é a parte, vamos dizer, gordura, né? Que é a manteiga, e a parte sólida, que seria o pó de cacau, que é utilizado para fazer achocolatados, fazer chocolates hidrogenados, massa de bolo, etc., indústria de sorvete, porque ele tem sabor, né? O pó de cacau tem muito sabor. A manteiga é qualidade. A manteiga é qualidade. Então, se eu quero sabor, eu utilizo o pó. Se eu quero qualidade, eu utilizo a manteiga de cacau ou o líquor. Que tem manteiga. E os nibs de cacau, né? Que eu sei que a Cacau Show, acho que você participou desse processo também, dessa produção desse produto, desses nibs. Ele vem da amêndoa direto? Como que funciona? Aí, ó, nibs de cacau. Isso pode ser comido, pode ser diretamente, ele pode ser usado para fazer em receita. Como que é esses nibs? Assim? O nibs de cacau é a forma mais pura que possa existir o cacau. Né? Basicamente, o nibs você tem a torrefação, descascamento e você já tem o nibs de cacau. Né? Então é muito fácil de se fazer, muito simples e é muito saboroso. Né? Vamos dizer, um chocolate 100%, é puro cacau. E o nibs você pode utilizar em receitas tanto doces, por exemplo, uma salada de frutas, um iogurte com nibs de cacau, ou até em receitas salgadas, risoto, salada. Então é um produto muito versátil e muito saudável, tá? Porque ele é 100% cacau. E dos alimentos conhecidos pelo homem, o cacau é o que tem maior quantidade de antioxidante. Então, flavonoides, catequinas, então ele é muito saudável, combate envelhecimento precoce, células cancerígenas, não combate o Covid ainda, pelo menos acho não sei. E ele tem gente que tá falando que mas quem sabe, né? Não, combater Covid só ficando em casa, Mas o nibs, então, ele é depois que a amêndoa ela é fermentada, é dessa amêndoa diretamente que eu faço esses nibs. Sim. É isso? Fermentou, secou, sai da fazenda, vai para a indústria. Torrou, descascou, você tem o nibs de cacau. Então é simples, é algo bastante simples. Ele tem uma pessoa que perguntou aqui, não vi o nome que correu aqui. Em qualquer loja da Cacau Show você encontra o nibs de cacau. Tá? A gente vende, que é esse aqui, ó. Vai fazer um momento merchan. Bendito cacau. Isso. Legal. E tem muita gente perguntando sobre esse chocolate rubi, chocolate rosa, cacau rosa, esse frisson aí que apareceu faz um ano, por exemplo. Acho que é um ano, né, atrás que isso estava aí. Já tem E existe mesmo esse cacau cor-de-rosa? Como que funciona? É um corante? Como que é? Não, na verdade o cacau rubi, né, o chocolate rubi que a gente fala, ele é uma patente de uma empresa belga, uma empresa híbrida belga-francesa, franco-belga, que eles desenvolveram, na verdade, um protocolo de fermentação que deixa a amêndoa internamente rosa. Tá? Então ele preserva, na verdade, a amêndoa. Quando o cacau está antes de passar pelo processo de fermentação, ele é violeta, rosáceo, e depende muito do grupo genético. Principalmente o crioulo e o trinitário, eles são amêndoas claras. Internamente, ele tem uma coloração branca, rosácea. E algumas variedades de trinitário preservam essa coloração rosa. Então, durante o processo de fermentação, acaba não oxidando a parte interna da amêndoa do cacau e se preserva ela rosa, né? Como vocês já viram o chocolate. E aí você faz todo o processo normal.
mas é durante a fermentação que esse cacau ele não é oxidado e mantém a coloração original, tá? Então, vocês podem reparar que Legal. esse chocolate, quando você come, ele é mais ácido, tá? Ele tem um sabor um pouco mais ácido, isso também vem da fermentação, tá? Então, esse chocolate Rubi, ele não é produzido no Brasil. Ele pode ser produzido no Brasil. A Pode. empresa, o cacau sim, mas a empresa Sim. produz o Aham. chocolate fora, entendeu? O cacau é produzido aqui, pode ser Entendi. produzido, é produzido aqui no Equador e na Costa do Marfim, que é o maior produtor de cacau do mundo, tá? E é do tipo, geralmente esse chocolate, ele é feito com cacau do tipo trinitário, do grupo trinitário, só que daí o chocolate em si é produzido na Bélgica, tá? Entendi. E os chocolates suíços e belgas, eles são super famosos, só que eles não plantam cacau na Suíça nem na Bélgica, né? E Não. da onde vem esse cacau? E que eles importam da África, importam do Brasil? Como que funciona isso? Só complementando uma questão do Rubi, a empresa produz o Aham. chocolate lá fora, tá? Mas vende para outras empresas. Então, por isso aqui no Brasil a Ah, gente legal. encontra. Então, a gente não faz do zero, né? A gente compra o chocolate pronto já e só molda. Então, transforma em bombom, tablete, etc. Cacau Show tem, por exemplo, a gente fez um chocolate Rubi. Vocês encontram nas lojas da Cacau Show aí, tá? Então, não é só essa empresa que vende. Várias empresas vendem, mas tem que comprar o chocolate dessa marca. Tá? Quanto Entendi, a. porque é patenteado o processo, né, de fermentação, é isso. Exato, é. O processo de fermentação e ela tem exclusividade na produção desse chocolate. Tá? E ela pode Entendi. revender para outras marcas. Quanto à questão da Suíça e da Bélgica, é marketing, né? É marketing, isso é puro marketing, são séculos, eles trabalham com chocolate há séculos, e Uhum. basicamente o cacau que eles utilizam é um cacau oriundo da África. Então, a África hoje, o noroeste africano, produz 70% da produção mundial de cacau, sendo liderado aí por Costa do Marfim e Gana. Esses dois países juntos produzem 60%, juntando com Nigéria e Camarões, dão 70% da produção mundial. Então, como Suíça e Bélgica não têm clima para produzir cacau, eles acabam comprando cacau africano e transformam em chocolate lá e tem fama porque são séculos trabalhando com chocolate. Só que tem mudado, tá? Isso tem mudado bastante. É algo bem interessante, porque quando a gente pensa em chocolate, geralmente o que vem na nossa cabeça? Vaca, né? Sim, Não é o cacau. Né? Quando pensa em sim, é chocolate, verdade, assim, os é. principais é um balde de leite, uma vaca roxa, Isso né? muito por causa de uma marca, né, super famosa e também que... Exato. Mas ele sempre o cacau era um coadjuvante. O importante era o Sim. leite, que é o que eles têm, né? Que é de excelente Aham. qualidade, inclusive, né? Então eles davam valor àquilo. Mas tem mudado, tá? Eles estão mais atentos ao cacau. Países produtores de cacau estão produzindo cada vez mais chocolates de excelente qualidade. Por exemplo, Brasil, Equador, que são grandes produtores de cacau também. Então tem se destacado aí no mundo. Então o cacau ele é Peru agora, produz cacau, você sabe alguma coisa? Porque estão sim, perguntando aqui há bastante tempo sobre o cacau peruano. sim, não, o cacau peruano é um dos melhores do mundo, inclusive, tá? Inclusive tem uma região do Peru que eu sou fanzaço do cacau de lá, chamado Piura, que já produziu cacaus premiados aí no mundo, como o melhor do mundo, etc. Então, o Peru, se eu não me engano, hoje ele é o terceiro maior produtor de cacau da América Latina. Então, da América, na verdade, né? Das Américas. Então, você tem Equador, depois Brasil e depois o Peru. O Peru é um grande produtor de cacau e um cacau de excelente qualidade, inclusive. E o chocolate peruano tem se destacado bastante também. Então, o cacau está espalhado pelo mundo, né? Toda a Tá, região tropical e subtropical é possível produzir cacau. é possível. É possível, sim. Que legal. E dá pra gente produzir chocolate em casa se eu tiver um pé de cacau na minha casa? Isso é possível também ou não? Olha, possível é. Assim como é possível fazer vinho em casa,
fazer cerveja em casa, né? Um monte de coisa. Se vai ficar bom, aí já é outra história. Exatamente. Mas é possível você pegar uma cabaça de cacau, um fruto de cacau, fazer uma fermentação ali bem meio que artesanal, torrar, descascar, e você tem que descascar manualmente, né? Pegar semente por Uhum. semente e descascar. Depois moer, bater num liquidificador, pegar um pilão, amassar bem, fazer uma massa e depois misturar açúcar ali, vai fazer um chocolate rústico, dá para fazer. É possível, mas não vai ficar um chocolate como vocês conhecem, né? Claro, né? Não, obviamente. E a Fazenda de Linhares, falando um pouquinho de Cacau Show, a Fazenda de Linhares é a maior que a Cacau Show tem em produtividade, né? Que Sim. ela produz. Isso, ela não consegue ainda produzir todo o cacau que ela consome. Essa fazenda, ela representa quantos por cento dessa produção? É menos de 1% da nossa produção. Do nosso consumo, na verdade, tá? É menos de 1% do Uhum. nosso consumo. É uma fazenda grande, hoje a gente está falando da Fazenda de Deus, que é inclusive um parceiro nosso que morava com a gente lá no alojamento do IAC, é o meu gerente agrícola lá, mora lá na fazenda. O João Sério? Que legal. Paulo, o Roça, não sei se você lembra dele, fez aquele curso de café comigo lá no IAC. Aham. E ele é o gerente, mora lá na fazenda, coordena todas as atividades lá operacionais da fazenda. E a gente está falando de uma fazenda de 120 hectares. A gente tem uma alta produtividade, hoje é uma das fazendas mais produtivas do Brasil. É um sistema um pouco diferente do convencional, tá? Então, viajei aí o mundo buscando informações em vários lugares, várias fazendas, em vários países produtores de cacau. Montei uma grande colcha de retalhos e estou aplicando lá na Deus de Deus, junto com o João Paulo. Então, hoje a gente já tem produtividades bem grandes, a gente está falando em produtividade mais ou menos de 3 mil quilos por hectare. A média Uhum. nacional, a gente está falando aí de 400 quilos por hectare. Tá? Então, a média nacional é Nossa, é 400, bastante. a gente está produzindo em 3 mil quilos. Já áreas de 3 mil quilos, tá? Mas a nossa produção representa menos de 1% do que a Cacau Show utiliza. Tá? Hoje a Cacau Show utiliza 10 mil toneladas de cacau por ano para produzir algo em torno de 25 mil toneladas de chocolate por ano. Então é um volume bastante grande. Hoje a Cacau Show é a terceira maior compradora de cacau do Brasil. Está atrás da Nestlé e da Lacta. Depois a Cacau Show é a terceira maior compradora de cacau, né? Então são E volumes quando eu bastante preciso. grandes. Aham. E é bastante mesmo. É muito, muito cacau, é muito chocolate, né? Todo Isso mundo aí. consome muito, é bom Por demais. isso que a pele E, tá e a assim, empresa bonita. E a empresa não tem a parte de pesquisa, desenvolvimento de melhoramento, essa linha não entra, né? Melhoramento a gente não consegue trabalhar hoje, então a gente tem parcerias com o CEPLAC. A gente tem uma área hoje que a gente está fazendo um trabalho de melhoramento junto à CEPLAC, tá? Que é a Comissão Executiva do Uhum, Plano da Lavoura Cacaueira. Que é uma área de variedades que tem uma potencial resistência ou tolerância a uma doença bastante grave que pode entrar no Brasil, tá? Que é a monilíase. Essa doença ela já tem no Peru, Colômbia, todos os nossos vizinhos aqui, produtores de cacau, já tem essa doença. É uma doença que tem grande potencial de entrar. Então a gente está em parceria com a CEPLAC desenvolvendo esse trabalho lá de estudo de variedades que existe um potencial de tolerância ou resistência a essa doença. Mas a gente acaba trabalhando muito a parte operacional, de manejo, né? Mais fitotecnia e menos melhoramento. Então, lá dentro da sim. fazenda, a gente tem experimento com irrigação, temos experimento de poda, experimento de utilização de fertilizantes. Então, tem vários experimentos. O grande objetivo desta fazenda, na verdade, Chico, é ser um centro de informação. Né? Claro, Que produzir cacau legal. para Cacau Uhum. Show, um cacau de excelente qualidade, que a gente pode contar uma baita de uma história, mas o grande objetivo é um centro de informação e replicar essas informações para os produtores, tanto do Brasil quanto de fora. Né?
levar para produzir cacau com menor custo, com mais sustentabilidade, com mais qualidade, sempre visando esses 3 pilares. É uma cultura que ainda necessita de muita informação, né? Que apesar de ter uma produção grande aí em muitos países, ainda precisa de mais estudos, né? Principalmente Sim, na parte de cultivo, né? melhoramento E genético. quanto, aham, é. E quanto eu preciso de castanha, né? Amêndoa. Da minha amêndoa, desculpa, amêndoa, para fazer 1 quilo de cacau, de chocolate. Qual é essa proporção de amêndoa? Se for um chocolate ao leite normal, assim, mais comum que a gente encontra, Tá. eu preciso de quanto? Você De vai, amêndoa para. Uhum. Você vai precisar algo em torno, para produzir 1 quilo de chocolate ao leite, numa receita 34%, que é o padrão da Cacau Show, o nosso chocolate ao leite tradicional. Não, tirando o La Creme, que é o mais famoso, o queridinho e tal, que é 28, tem um pouquinho menos de cacau, mas tem muito mais leite. O 34%, a gente está falando aí mais ou menos de uns 12 frutos de cacau. Tá? 12, a gente tem cada fruto de cacau gera algo em torno de 40 gramas. Então a gente está falando de 480 480. gramas, 480 gramas Meio quilo de amêndoa, mais ou menos. para produzir 1 quilo de chocolate. Tá? Uma receita 34, tá? Uma receita 34, até 40% de cacau, mais ou menos isso. Agora, por exemplo, tem um chocolate aqui, tá na minha mão aqui, ó, que esse é um 70%. Esse aqui, ó. É um Uhum. 70%. Para produzir este chocolate, eu preciso de 20 frutos de cacau. Tá? 22 frutos de cacau. Então é o dobro, vai 800 gramas de cacau, mais ou menos. Tá? Por que 800? Ah, então, mas se é 800 gramas, por que é 70% não 80%? Porque você tem uma perda de umidade quando você faz a torrefação, você tem uma perda de casca, então você tem mais ou menos uma perda de 20%. Tá? Então, 1 quilo de amêndoa vai Entendi. gerar 800 gramas de massa de cacau, que é o ingrediente a ser utilizado. É muito cacau. É muito. É muito cacau. Bastante. Lembrando que esse cacau Lucas, colhido ah, manualmente, é uma série de trabalhos pois aí. é, então, é exatamente por isso, né? Por todo o manejo manual e toda a produção que é feita é, artesanalmente, eu não sei se a gente poderia dizer, mas de uma forma sem mecanização, né? Que É, é um trabalho muito muito árduo, né? Para a produção de chocolate, assim, é muito legal, muito interessante, inclusive, saber disso. sim. Bom, Lucas, eu queria te agradecer. Queria que você falasse alguma coisa aí, porque a nossa live vai acabar daqui a pouquinho. E muito obrigado pela sua presença. Só queria deixar um abraço e falar, se você quiser falar, deixar um recado aí. bom, pessoal, queria agradecer aí a galera do Descascando a Ciência pelo convite, principalmente a Nájila que entrou em contato. E fiquei super feliz quando ela me falou que seria o Chico, um parceiro aí que eu não via há mais de 10 anos, não encontrava pessoalmente, continuo não encontrando pessoalmente, mas de certa forma aqui, né, estamos ligados virtualmente novamente, isso foi bem legal. O Chico participou de um momento bem importante na minha vida, que foi o finalzinho da graduação, aquele frio na barriga de entrar numa empresa, desenvolver, começar um trabalho do zero. Então é um cara que faz parte da minha história e foi muito legal aqui. Agora contar um pouquinho dessa história, né? De 10 anos lá atrás, tudo o que aconteceu. Contar um pouquinho aqui, um pouquinho da minha paixão, do meu trabalho, um pouquinho sobre cacau, sobre chocolate. Também queria agradecer aqui as pessoas que participaram ativamente aí, mandando perguntas, via amigos, familiares, pessoas do meio do cacau, do chocolate. Então, as perguntas que não foram respondidas, pode ter certeza que a gente vai responder, tá? Também aproveitem aí para me seguir também. Sempre estou postando coisas sobre chocolate, sobre cacau, lugares novos, lugares interessantes para se encontrar um bom chocolate, um bom cacau, tá bom? Queria agradecer muito aí novamente vocês e até a próxima. Valeu!